Olá, gente querida que sempre nos prestigia no nosso momento Lobo da Costa, pelo YouTube ou pela TVC, no programa do Astro, que é o nosso querido Astrogildo. Estamos novamente aqui falando do nosso mentor especial, que é o Francisco Lobo da Costa. No capítulo anterior, no episódio, nós vimos que Francisco entrou, dia 1º de janeiro de 1888, hospitalizado na Santa Casa de Misericórdia de Pelotas. Já falamos que ele, na Santa Casa, recebia muitas visitas. Recebia visitas de famílias, visitas de amigos, até de desconhecidos que queriam vê-lo e falar com ele e ganhar os versos que ele fazia para todo aquele que o visitava. Então, isso nós já vimos. Também já vimos que muitas moças, que nem a Cândida de Abreu, que era poetisa, e a Revocata também, eram apaixonadas pelo Francisco. Ele, como um rapaz, era casado, mas separado há anos da sua esposa pela incompatibilidade total dos gênios. Ele fazia versos, encantava todos que o vinham visitar. Então, neste janeiro de 1888, uma visita especial foi de um biógrafo, escritor e também historiador, que foi o Alfredo Ferreira Rodrigues. O Alfredo Ferreira Rodrigues é aquele que fez o Almanaque Literário e Estatístico do Rio Grande do Sul. E ali ele escreve biografias e fala dos principais ícones do Rio Grande do Sul, também do Brasil. Bem, o Alfredo visita o nosso Francisco e vai lhe dar uma espécie de uma lição de moral, dizendo que a sua vida, a vida do Francisco, era muito transitória, que tudo estava desorganizado e que ele precisava tomar um rumo certo na vida. Francisco, então, revida ao amigo, Alfredo, e escreve para ele uma poesia, inaugurando já um bloquinho de notas que havia recebido da Santa Casa. A poesia se encontra na obra Dispersas e tem o título Na Página de uma Folhinha Block. Bom, então, nosso Francisco continua internado até 8 de janeiro de 88. Aí a Santa Casa acha que ele está bem, ele se acha bem, então ele volta a sair, dessa internação e, infelizmente, ele retoma os seus hábitos todos, inclusive o da bebida. Então, ele vai ter que ser novamente internado em abril, Lá ele fica mais um tempo e muitas pessoas vão visitá-los, levam mantimentos, chás e aquilo tudo tentando reanimar Francisco e ver se ele consegue vencer esse vício, já que ele queria vencer, É bom fazer um paralelo, um parênteses aqui, e dizer que o Francisco, ele sabia quando ele estava já com um problema mais sério e ele mesmo procurava a enfermaria, os médicos da Santa Casa para
uma internação, né? Então, assim, esse ano de 88 ele vai transitoriamente sendo internado e depois voltando, saindo e voltando. Mas quando ele está melhor, bem ativo, ele escreve bastante e compartilha das dores das pessoas queridas. Uma delas é da Maria Joaquina Marques Coelho, que é uma distinta senhora da sociedade de Pelotas, que perdeu o seu filho e que esse filho era um tanto amigo de Francisco. Então ele vai escrever uma linda poesia intitulada Dor Suprema, tentando consolar aquela mãe. Então, nosso Francisco, né, era extremamente cordial, elegante, gentleman, quando estava sóbrio e especialmente no seu dia, né, porque é à noite que ele mais bebia, né. Então, nós vemos que ele não viaja mais, então quem vem visitá-lo são as pessoas dos outros municípios. Então, nós temos neste ano de 88 mais uma internação e o Francisco vai receber famílias, senhoritas, homens, amigos, poetas e até aqueles que não conhecem, que queriam conhecê-lo, de Rio Grande, Jaguarão, Bagé, Canguçu, Herval, Santa Vitória do Palmar, Santana, São Gabriel e outras tantas localidades, tais como Quaraí, que até pouco tempo havia um teatro chamado O Lobo da Costa, em homenagem ao nosso Francisco. Essas visitas, como eu venho reiterando, elas ajudam ao Francisco, né, no sentido de tentar se reerguer, de tentar abandonar o vício. E ele vai vivendo, não é, dentro da sua possibilidade. Ele também compartilha de todos os atos históricos que estão acontecendo, como a abolição da escravatura, que acontece no dia 13 de maio, né, pela Princesa Isabel. Então, ele, como era abolicionista, ele vai escrever uma linda poesia chamada Império Livre, e uma outra intitulada 13 de Maio. Nós vamos então apreciar o poema Império Livre, que conta bem a história dessa abolição. O Império Livre. Já no ocaso da luz, o sol raiava, derramando torrentes de fulgores. Eis que os olhos levanta, pensativo, para a filha gentil que colhe flores. Acolhendo no seio a inocente, inocente nas lutas deste mundo, diz-lhe num beijo ardente, apaixonado: nesta terra, meu anjo, eu fui segundo. Teu avô, em combates animados, proclamou dos povos a nova idade. Ele deu no Ipiranga a independência. A ti cumpre animar a liberdade. Já velho, reclinado para o túmulo, quero levar por único conforto que sejam braços livres e possantes, que conduzam-me a
acampa quando morto. Assim falou o ínclito monarca, assim falou fitando a filha sua, que trêmula de amor e piedade atirou seu colar em meio à rua. Cada pérola solta ou diamante equivale ao brilho de um tesouro. Nela brincava um beijo, a liberdade. Nela sorria o amor, um anjo louco. O povo ergue-se em massa sussurrante, como o medonho oceano encapelado. As orquestras concertam ternos hinos e veste a terra um manto áureo rosado. E o negro, o pobre negro desvalido, fitando a loira estirpe de Bragança, atira ao velho rei um beijo da alma, em louvor à princesa, uma criança. Pobre rei, o teu nome venerando, o teu corpo, afinal na terra amada, não sentirá um dia o pé madito, a calcar-lhe de raça escravizada. Baixarás ao seu pulcro entre as hosanas, entre os gritos de amor e de saudade, dos que escravos serão só de teu nome, em pleno gozo, enfim, da liberdade. Sagre a musa da pátria uma epopeia, a queda do terrível preconceito deste povo que, enfim, só se proclama ser escravo da lei e do direito. Francisco Lobo da Costa, Pelotas, 1888. E no dia 18 de junho de 1888, Francisco acorda-se sentindo-se muito bem, disposto, levanta, arruma-se, deixa o quarto, sai pelo corredor principal, alcança a porta principal e vai para a rua. Lá ele encontra o mordomo da Santa Casa, que é aquele que é parente do João Simões Lopes Neto, tio do João Simões Lopes Neto, que é o Francisco Sales Lopes. O mordomo, vendo Francisco na rua, diz: "Ah, estás bem?" E o Francisco diz que sim, estou muito bem, me sentindo bem. Bem, então eu já tenho aqui no bolso a quantia, né, que sobrou daquela venda do Caritas, aquele opúsculo pelos lunáticos, né, que fizeram uma obra para vender em prol da internação do lobo. Então, o mordomo já tinha no seu bolso uma quantia interessante, entrega para o Francisco e o Francisco vai para o lado do que hoje é a Bento Gonçalves. Naquela época, a Bento Gonçalves não existia, era um descampado muito grande. O que havia ali por perto era uma alta cruz de madeira, que era um resquício de um antigo cemitério, que havia sido mudado para outra localidade. Então, aquele lugar ali era um lugar de tascas de pessoas que iam ali para beber, né?
também era um lugar muito deserto e também ali aconteciam vários crimes, furtos, roubos, tudo. E é para esse lugar que o nosso Francisco vai. Ele é visto já bêbado à tarde, cedo da tarde, e muitas pessoas sabem que o irmão dele, o Luiz, trabalha com o seu ex-amigo, que é o Francisco de Paula. Que Francisco de Paula Pires, se lembram? Aquele que casou com a irmã da nossa Elvira, ele casou com a Luísa e antes de casar brigou, rompeu com o Lobo para que pudesse casar com a Luísa e dizer que não tinha nada a ver com o nosso Francisco. Então, esses dois, tanto o Luiz Lobo da Costa como o Francisco de Paula Pires, que trabalhavam na Biblioteca Pública Pelotense, são avisados que o nosso Lobo estava lá, neste local complicado, já embriagado, né? E quase que deitado ao relento, assim, por lá. Bom, o que acontece? O Luiz e o Francisco de Paula Pires resolveram, então, comunicar isso para os policiais. Pediram, então, que buscassem o Francisco, já que ele estava no estado já de embriaguez. E os policiais disseram, no que a gente chama de registro, que foram procurar o Francisco à tardinha. Isto era 18 de junho, portanto, um frio, né? Inverno. E o inverno, a gente sabe que a tardinha já é bem mais escuro. E os policiais disseram que, devido a uma chuvinha fraca, ao frio intenso e também a nebulosidade do local, né, eles não encontraram Francisco. Procuraram, mas não o encontraram. Bem, e ficou assim, né? Nós vamos ver que o Francisco vai ser encontrado depois, né? Mas vamos voltar num ponto. O biógrafo do Francisco vai ser mesmo o Alfredo Ferreira Rodrigues. E ele vai dizer que o Francisco fugiu da Santa Casa para ir beber. E essa tese de que ele tenha fugido não é realmente verossímil. Por quê? Não é verossímil porque se o Francisco estivesse, não por vontade, como ele tinha vontade de sair desse vício, ele tinha vontade de se internar, mas se ele não fosse assim, se fosse algo, uma internação meio que forçada, haveria o quê? Grades que estariam totalmente fechadas. E não foi o que aconteceu. O Francisco saiu pelo quarto, não estava nada fechado, não encontrou as freiras, não encontrou enfermeiro, nem médico, nem ninguém, né? Outra coisa, se o Francisco fosse internado não por vontade própria, ele também não teria disponível as suas roupas para sair. E as suas roupas estavam todas ali. Então, não é real essa tese do nosso
biógrafo, que é o Alfredo Ferreira Rodrigues. Ele quis dizer que o Francisco fugiu, mas o Francisco não fugiu. E é tanto isso que ele encontra o mordomo, que está a par de tudo, é o gerente geral, né? E que conversa com ele: você está bem? Estou bem, tá? E dá o dinheiro para ele, quer dizer, ele realmente não fugiu. Ele vai ir para essa região de tascas, de botequins, porque realmente ele quer, né? Ele vai com a intenção talvez de tomar bem menos e acaba depois se embebedando, né? Então este aspecto desta parte da biografia do Alfredo não condiz com o que realmente aconteceu. Então, o Francisco está numa zona complicada, ele está embriagado, o irmão e o ex-amigo não quiseram procurá-lo, mandaram a polícia vai, não encontra, nevoeiro forte, chuviscos, frio intenso. E aí, o que acontece ao nosso Francisco? O que vai acontecer com ele? Isso nós vamos saber no próximo episódio. Então, fiquem com Deus, um grande abraço e um beijão.